primeiramente vamos abordar o que é problema. Na concepção científica, problema é qualquer questão não solvida que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento, que nesse caso me refiro aos usos do termo arquivo em um recorte de jornal A Tribuna no ano de 2003 a 2017. Este estudo é parte de um projeto de pesquisa em arquivologia, iniciado em 2015 na Universidade Federal do Espírito Santo, que visa a ampliação de entendimentos sobre o saber fazer arquivístico, tendo em vista a influência da imprensa na percepção da sociedade. Julgou-se pertinente o levantamento das ocorrências do termo arquivo para identificar os significados atribuídos para cada ocorrência, explorar as proporções de usos destes significados e mapear os sentidos que vão ao encontro de um entendimento sobre o referido termo. Estamos tratando aqui dos diferentes conceitos referentes ao termo arquivo. A interrogação alegórica arque o quê? Pode ser analisada como um reflexo da engenomia do senso comum sobre o termo arquivo, ou mesmo a falta de conhecimento a respeito dos saberes e fazeres concernentes. Os contextos, da dita questão podem ser vistos em espelhar a carência da democratização dos arquivos enquanto acervos e instituições. Essas últimas deveriam, ao menos na tese de Estado democrático de direito, fazer-se conhecer aos públicos aonde quer que elas estejam. Dada a complexidade entre as relações das unidades da informação e a sociedade, é preciso considerar, entre tantos aspectos relacionados ao patrimônio do senso comum, o ocultamento dos arquivos como provas das atividades das empresas e dos indivíduos, a etilização dos direitos culturais e informacionais associados aos arquivos, e a escassez da difusão e mediação dos arquivos, o que repercute, na verdade, em diversos setores da indústria, comércio, inclusive na imprensa. Assim, arquivo é um dos conceitos básicos que poderiam ser de domínio dos administradores, advogados, jornalistas, juristas, contabilistas, notários, informatas e outros profissionais que são responsáveis ou dependem do uso do material de arquivo. Uma vez o termo arquivo pode ser sobrescrito pelo senso comum na mentalidade de alguns destes profissionais, as relações são empobrecidas, de certa forma, por associações com objetos diversos, tais como caixas, papéis velhos, estantes, prateleiras e etc. Dessa forma, além da visão superficial sobre os arquivos, soma-se a noção criada pela popularização dos microcomputadores, que parece ter cristalizado o preconceito de que os arquivos são objetos desprovidos de complexidade, de fácil manipulação e entendimento. A escolha do problema e as implicações na escolha do problema. Bem, o tema discutindo a polissemia do termo arquivo na imprensa. Um estudo a partir da teoria recordes contínuo. Vocês devem ter se perguntado em algum momento, ou estão se perguntando agora, por que pesquisar? Por que pesquisar mais especificamente esse tema? Eu respondo que é necessário que tenhamos noção da influência da imprensa na percepção da sociedade e dos diversos conceitos e sentidos que uma palavra pode ter. Simplesmente foi julgado pertinente identificar os significados e sentidos atribuídos para o termo arquivo. Afinal, qual a importância do fenômeno a ser pesquisado? Bem, o tema abordado é importante pois contribui para a mediação da informação e visa a ampliação de entendimentos sobre o saber fazer arquivístico. A relevância do problema.
Por meio de uma avaliação qualitativa e quantitativa de texto do jornal A Tribuna, do ano 2003 a 2017, pretende-se identificar as ocorrências do referido termo e inferir peso aos significados atribuídos para cada uma delas. Isto é, verificar quais categorias têm mais ou menos peso a partir de classes pré-estabelecidas. Isso é relevante, pois é preciso levar em conta que existe uma influência da imprensa sobre a informação, da opinião e pensamento das pessoas. Em outros termos, há uma mediação predominantemente emissiva, né, de informações que pode vir a afetar a percepção da sociedade acerca da imagem e do entendimento dos arquivos. Oportunidade de pesquisa. Muitas das vezes a escolha de um problema é determinada não por sua relevância, mas pela oportunidade que oferecem determinadas instituições. Segundo o autor Coss, em 1993, que estudou a imagem dos arquivos e dos arquivistas no jornal New York Times, no ano referente a 1992 a 1993, o material da imprensa jornalística pode contribuir para o próprio entendimento da comunidade arquivística em relação ao perfil social dos arquivos e dos arquivistas. Então, referente a essa situação, creio que a oportunidade de pesquisa, nesse caso, ela tanto levou à relevância do tema, né, em si, pois é um tema importante que abrange não só o arquivista, o profissional arquivista, mas a sociedade em geral. E a oportunidade devido os termos já estarem sendo retratados, né? Ser diferentes conceitos referente à cultura e seus significados e a necessidade de nós conhecermos esses significados, essas atribuições para evitar possíveis erros de comunicação e interpretação. Claro que com o objetivo principal uma mediação cultural, né, e entendimento para uma possível adequação no linguajar profissional. Bom, agora vamos tratar do comprometimento na escolha do problema. Bem, basicamente avaliar as várias percepções e usos do termo arquivo e buscar entendimentos, né, e relações da polissemia deste termo no contexto da arquivologia. Então, gente, modismo na escolha do problema. Primeiramente, devo lhes informar sobre o conceito de modismo para que possam entender melhor. Bem, ele é efêmero, o que, por estar na moda, dura pouco, aquilo que aparece e passa rapidamente. Em termo linguístico, é lugar comum, qualquer expressão linguística, locução, frase, expressão, palavra e etc., cujo uso é mais recorrente num dado momento a utilização dessa expressão. É frequente a escolha de um problema determinado por modismo, né? Quando em países mais desenvolvidos são realizados com sucesso investigações em determinada área. Verifique-se a tendência para reproduzi-las em outros países. Enfim, refere-se a um tema em específico que está em alta e repercutindo nos meios de comunicação por ser objeto de interesse dos pesquisadores. Com base no modelo Records Contínuo, foi possível alocar os significados mais utilizados no experimento realizado em 3 dimensões, sendo qual o significado de maior peso se encontra na terceira dimensão, né? É referente à organização de um arquivo de uma empresa, família ou indivíduo, a memória institucional coletiva e individual. As classes possíveis de serem alocadas na quinta dimensão, que indicam as potências, né, os potenciais em geral de usos e exploração dos arquivos. Foram as que tiveram menor peso. Tais resultados, ao serem observados com base na teoria recorde contínuo, indicam a complexidade do tratamento da relação entre arquivo, informação e sociedade. Processo de formulação do problema.
De modo geral, nas pesquisas sociais, começa-se com uma pergunta formulada de maneira provisória, ou seja, uma pergunta de partida, que poderá mudar de perspectiva ao longo do caminho. Sugere-se que, após essa formulação provisória do problema, sejam feitas leituras e entrevistas exploratórias, tanto com especialistas na área, quanto com pessoas que integram a população a que o estudo se refere. Mesmo que não se pretenda realizar um trabalho estritamente científico, é indispensável tomar conhecimento de um mínimo de trabalhos referente ao tema. Assim, as leituras ajudam a assegurar a qualidade na formulação do problema. As entrevistas, por sua vez, possibilitam ter um contato com a realidade vivida pelos atores sociais. Então, compreende-se que os autores do artigo utilizaram não só entrevistas para sua pesquisa, como também outras ferramentas, teorias e expressões de autores de renome, tais qual Heloísa Belotto. Para a formulação do problema, foram utilizadas fontes como Teoria Recorde Contínuo, texto do jornal A Tribuna, do ano de 2003 a 2017, Ambiente Virtual de Aprendizagem, o AVA, plataforma Moodle, expressões utilizadas pela Heloísa Belotto, referente ao ano 2006, e entre outros autores também que foram utilizadas suas expressões e conceitos, entre outras ferramentas utilizadas em geral para formular o problema. Bem, regras para a formulação do problema. O que eu posso dizer para vocês, de forma sucinta, porém objetiva, é que não existem regras absolutamente rígidas para a formulação de problemas. O que existe são recomendações baseadas nas experiências de pesquisadores sociais que, quando aplicadas, facilitam a formulação do problema, que nesse caso nos referimos aos autores do artigo, que é de acordo com a experiência, e saber de cada um, irão ser aplicadas recomendações para que venham a formular um problema e venham ter um melhor êxito de eficiência. O problema deve ser formulado como pergunta. O que dizer sobre esse tópico? Bem, mediante a leitura do artigo, eu pude perceber a formulação de várias perguntas, mas entre elas eu escolhi duas, que são quais são os conceitos do termo arquivo na imprensa e quais são os usos do termo arquivo encontrados em um recorte de jornal A Tribuna do ano de 2003 até o ano de 2017. Bem, essas perguntas foi o que eu achei mais pertinente, para colocar como referência no problema exposto no artigo. O problema deve ser delimitado a uma dimensão viável. Pesquisadores iniciantes tendem a formular problemas tão amplos e genéricos que se tornam inviável a realização de pesquisas, devido à sua inexperiência. Já os pesquisadores experientes preferem formular um problema amplo, a seguir mediante uma revisão de literatura e discussão com pessoas que tiveram experiência com o assunto. Assim, eles vão progressivamente se tornando o problema mais específico. Então, tendo em vista, e de acordo com a leitura do artigo, foi formulado, então, ao meu entender, que a pesquisa foi realizada por pesquisadores experientes, visto que eles formularam um problema amplo, porém objetivo. O problema deve ter clareza. Bem, ao formular um problema, é necessário que o autor ou autores deem como objetivo principal a clareza do assunto. É necessário clareza no tema, porque aos leitores fazerem a leitura do arquivo, tese de pesquisa, seja lá o que for que o autor venha publicar, é necessário que ele tenha um fácil entendimento e acesso informacional. Então, dessa forma, é necessário que o autor venha a ter como objetivo principal do problema ter clareza no assunto, ser objetivo em termos práticos e didáticos. Os termos utilizados na formulação do problema, ao meu entender, no artigo, foi amplo, claro, eficaz, eficiente e objetivo. O problema deve ser preciso. Há termos que podem ser considerados conceitualmente claros, mas não são precisos.
pois não informam acerca de limites de sua aplicabilidade. Enfim, o tema exposto no artigo foi conceitualmente claro e preciso, porque de forma ele foi objetivo, amplo e preciso no que ele quis passar, na informação a que ele quis passar para o leitor. O problema deve apresentar referências empíricas. Mas quais referências empíricas o problema exposto no artigo nos proporcionou? Bem, os resultados empíricos apontam que os significados mais utilizados no experimento realizado, de fato, se referem à terceira dimensão do modelo de recordes contínuo. Isto é, a organização de um arquivo de uma empresa, família ou indivíduo, a memória institucional coletiva e individual. Verificou-se a menor predominância das classes, que podem ser associadas à quinta dimensão ou exploração do material de arquivo. Isso, por sua vez, corrobora a ideia de que o termo arquivo possui um uso aproximado entre arquivistas e jornalistas. Outra consideração coloca em destaque as contribuições da teoria e prática do contínuo para a análise de realidades complexas, como as realizadas ou relacionadas à polissemia do termo arquivo. Bom, o problema deve conduzir uma pesquisa factível. Então, partindo do princípio que não basta formular um problema suficientemente delimitado, a metodologia adotada é qualitativa e possibilita, através das garantias de amostragem estatística, uma confiável generalização para os entendimentos do termo arquivo, presente no material analisado. Portanto, de forma amostral, computou-se a frequência de ocorrências de cada um desses usos e semânticas, Então, avaliou-se a predominância do significado ou dos significados mais comuns. Então, o problema deve ser ético. A pesquisa foi realizada através de técnica amostral, mediante a observação de parâmetros estatísticos referente ao termo arquivo. Bem, pude observar que o problema foi ético, o problema abordado no artigo, pois foi baseado em fatos, em pesquisas, em experimentos. Não foi uma coisa fictícia, uma coisa inventada, mas sim foi algo com propósito. Houve um levantamento, uma comprovação estatística, uma observação. Dessa forma, o problema foi formulado através da ética também. Olá, gente. Quero fazer meus sinceros agradecimentos pela atenção, tá? Queria dizer que esse vídeo aqui foi baseado no artigo, cujo tema é Discutindo a Polissemia do Termo Arquivo na Imprensa, um estudo a partir da teoria Records Contínuo. Os autores são a Mayra Cristina Grigoletto, o Taiguara Vilela Aldabaldi, e o Elias Silva de Oliveira, ambos da Universidade Federal do Espírito Santo. Tive também, para que eu pudesse realizar essa gravação, o auxílio do livro do Antônio Carlos Gil, Métodos e Técnicas de Pesquisa Científica Social, a sexta edição. Esse livro me ajudou, pois eu dividi o artigo, no caso, para apresentação em tópicos, referente ao capítulo 4 do livro, que me ajudaram bastante. Eu já havia lido o artigo, mas com a leitura do livro foi possível eu compreender alguns pontos do artigo que eu não havia prestado, ou não prestado muita atenção, ou passaram-se despercebidos por mim. Tá? Meus sinceros agradecimentos pela atenção e obrigada, e é isso.